Olá pessoal, estou aqui meditando na palavra de Deus e tem uma pergunta que a gente faz: o que faz a gente ficar tão longe de Deus? O que é que nos conduz a estarmos distantes do Senhor, né? Eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 3, o versículo 9, que nos diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Uma pergunta que Deus fez para o homem: onde está você? Ou uma pergunta que o Senhor faz para o ser humano, para todos nós: onde é que está você? Essa é uma pergunta que Deus fez para Adão e Eva, quando eles estavam no jardim. Mas o que levou Adão e Eva para que Deus o perguntasse: onde é que está você? A gente todos conhece a história da criação do homem, quando Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, né? Quando Deus cria a criatura, Deus cria a criatura com o objetivo de haver um relacionamento entre a criatura e o seu Criador. Uma proximidade, uma intimidade. E Deus, quando criou o homem, ele cria o jardim, onde ele coloca o homem para que ali o homem se estabelecesse e sobrevivesse ali. E Deus, logo após a criação do homem, ele cria Eva, a sua mulher, para que o homem tenha uma companheira. Só que tudo que Deus faz, tudo que existe regras para que se cumpram as regras. E Deus cria as árvores do jardim. E Deus disse ao homem que ele pudesse se alimentar de todas as árvores frutíferas. Ele disse para o homem: essas árvores você se alimentará, mas não toque na árvore da ciência e do conhecimento. E a Bíblia vai nos dizer que essa árvore está plantada no meio do jardim. Lá no versículo 9, o capítulo 2, está registrado. O Senhor diz: coma de toda árvore, menos da que está plantada no meio do jardim, porque o dia que você comer, certamente você morrerá. Observa um detalhe, que Deus cria a criação, Deus cria a criatura, o homem. Só que Deus, ele não quer um ser humano que seja manipulado por ele, que ele dê ordem para ele. Deus, ele quer um ser humano com liberdade. Por isso que nós temos liberdade. E Deus, ele dá livre arbítrio ao homem. Por isso que ele cria as árvores para se alimentar e a árvore da ciência e do conhecimento. Mas ele orienta: não coma dela. Ele não proíbe de comer. Ele não diz que é proibido comer a árvore, o fruto da árvore do conhecimento, da ciência e do conhecimento. Ele não proíbe, mas ele recomenda que não coma, porque o dia que comer, certamente você morrerá. Assim também é para com o pecado. Deus nos recomenda para que nós não pecamos. Mas ele não diz que você é proibido a pecar. Se você decidir a pecar, é uma escolha sua, é uma escolha minha. Só que tem as consequências que são terríveis. Isso aconteceu com Adão e Eva, lá no jardim. Só que se a gente parar para observar, tudo existe algo que vai nos induzir ao pecado. E a Bíblia nos relata que certo dia Eva estava caminhando pelo jardim, quando a serpente viu Eva e puxa-lhe uma conversa. E a Bíblia diz que ela era astúcia. E observa que a serpente, ela inicia conversando com Eva, e dizendo para Eva: ele te disse que se você comer das árvores do jardim,
você não pode comer das árvores do jardim. Ela puxa uma conversa com Eva, um diálogo, e começa a dialogar com Eva como se não soubesse. Mas Satanás já sabia que se comesse da árvore no meio do jardim, eles perderiam a comunhão com Deus. Então ela induz, ela diz, ele diz que você não pode comer das árvores do jardim, das árvores. Observe que ela fala e mente, né? Ela induz. Deus disse, das árvores do jardim você comerás. Porém, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, se referindo à árvore da ciência e do conhecimento. Mas o que acontece? Aí Eva disse, não, ele disse que é para a gente comer da árvore do meio do jardim, mas ele nos recomendou que não comêssemos da árvore da ciência e do conhecimento, porque o dia que a gente comer, a gente morre. Aí foi a brecha que Satanás achou, que a serpente encontrou e entrou, e ela disse, nada, você não vai morrer. Se você comer, você vai ficar igual a ele. Observa que é o mesmo pecado cometido no céu quando Lúcifer foi jogado para baixo. Ele quis subir ao terceiro céu e entrar ao nível de Deus. E Deus o expulsou. Ele usa o mesmo argumento para com ela. Não, o dia que você comer essa árvore, você não vai morrer nada. Como para você experimentar, você não vai morrer nada. Não tem nada a ver. E Eva então foi e comeu. E quando ela comeu, diz a Bíblia que abriu a sua mente. E ela passou a conhecer a outra face, a face do pecado. E aí que entra esta parte. A Bíblia diz que o pecado faz divisão entre o homem e Deus. E nesse momento que ela peca, e Adão também peca junto com ela, abre-se a divisão entre o homem e Deus. Mas talvez você pergunte, mas Deus não sabia que ele estava no jardim? Sabia. Só que Adão, a partir desse momento, ele está fisicamente perto de Deus e espiritualmente distante de Deus. Por isso Deus pergunta para ele, Adão, onde você está? Adão, o que você fez? E quantas vezes que Deus pergunta para nós, o que foi que você fez? Quando cometemos um ato errado, quando cometemos uma negligência, o Senhor nos pergunta, o que foi que você fez? Por onde você andou? Por que você fez isso? Porque Deus, ele não compactua com o pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecado, ou ama o pecador, mas abomina o pecado. E nesse momento Adão está distante de Deus. Fisicamente ele está perto de Deus, mas espiritualmente ele está distante de Deus. Isso aí corta a comunhão dele com Deus. Porque a partir deste momento acabou aquele encontro de Deus com Adão. Deus encontrava com ele pela manhã, pela tarde. Deus tinha prazer em falar com Adão. Mas Adão agora está distante. E quantas vezes acontece conosco? Né? Pecamos, ficamos distante do Senhor. Quantas pessoas às vezes falam, sinto Deus, eu não sinto a presença de Deus, Deus está longe. Mas porque o pecado faz divisão entre o homem e Deus, entre a criatura e o seu Criador. E Deus, ele pergunta para nós, onde está você? Onde você está andando? Estou sentindo falta de você. E essa pergunta, ela continua nos dias de hoje. Talvez você que esteja ouvindo, Deus está te perguntando, onde está você? Por onde você tem andado? Por que está tão distante de mim? Por que você me deixou? As consequências do pecado, ela é terrível. Nós vivemos em um mundo em que nós temos duas alternativas. Só existe dois caminhos, céu ou inferno. Deus não proíbe ninguém de entrar no inferno. E Deus não proíbe ninguém, e Deus não obriga ninguém a entrar no céu.
eu escolho, eu tenho livre-arbítrio. Se eu escolher para o céu, eu estarei com Deus. Se eu escolher o outro lado, estarei longe de Deus. Por isso Deus pergunta, onde está você? Glória a Deus, né? Ficamos com essa palavra gloriosa do Senhor. Esta palavra tremenda. Onde está você? Se você está longe de Deus, corre para Deus. E que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Glória a Deus. Aleluia, né? Continue na presença de Deus. Não deixe a serpente te induzir ao pecado. Mas opte por ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia. E assim, Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.